Fala aí, pessoal! Nesse vídeo, a gente vai falar sobre círculo trigonométrico. A gente vai expandir a nossa ideia sobre trigonometria. A gente viu nos outros vídeos, nos dois anteriores, o início da trigonometria, lá no triângulo retângulo. Mas isso acabava fazendo a gente ficar limitado a achar seno, cosseno e tangente de ângulos só até 90 graus. A gente vai expandir essa ideia e a gente vai aprender a calcular seno, cosseno e tangente de qualquer ângulo, mesmo que ele seja maior que 90 graus. E isso vai ser importante para quando a gente for resolver problemas de outros triângulos, sem ser retângulo, e também dentro de funções trigonométricas, que é um assunto de alta aplicabilidade na tecnologia. Beleza? Então vamos começar definindo o que é círculo trigonométrico? Círculo trigonométrico, vamos pensar, é um círculo, beleza? E esse círculo, ele vai ter raio 1, ok? E o centro na origem do plano cartesiano. Se você não lembrar direito de plano cartesiano, não tem problema, porque na descrição desse vídeo eu vou colocar um link para uma aula de plano cartesiano que eu tenho já gravado aqui. Então, você vai poder assistir essa aula se quiser. E a cada ponto da circunferência, cada pontinho desse aqui, pode ser aqui, beleza? Não tem problema. Eu vou associar a um ângulo. Como assim associar um ângulo? Nesse ponto, você não tem um raio, e esse raio vai medir 1 pela nossa definição. A esse ponto, através do raio, forma um ângulo aqui, ó, que eu vou chamar de ângulo alfa. Se fosse outro ponto, eu teria outro ângulo. Traçaria o raio, aqui assim, e teria um outro ângulo aqui, ó, que eu vou chamar de gama. Beleza? Aqui embaixo, outro ângulo associado e por aí vai. Mas eu vou apagar aqui, só para a gente continuar com o quadrinho limpo, continuar a explicação. E aí, o que a gente consegue ver desse raio com esse ângulo e esse ponto? A gente consegue ver os valores das razões trigonométricas. Quem são as razões trigonométricas? Seno, cosseno e tangente, de qualquer ângulo, beleza? Como que eu consigo ver isso? Todo ponto no plano cartesiano, ele não tem uma coordenada em x e uma coordenada em y? Com esse ponto não é diferente, né? Olha, se eu descer aqui embaixo, eu vou achar o x do ponto A. Se eu bater no eixo y, eu vou achar o y do ponto A. Beleza? E repara que aqui eu fechei um retângulo, ó. E mais, com o raio, aqui eu tenho um triângulo retângulo. Conseguem ver? Esse triângulo é retângulo. Esse tamanho aqui, ó, de 0 até o x, é x. E esse tamanho aqui, de 0 até o y, é o y do ponto, beleza? Tudo bem? Só que para a gente lá em trigonometria, o que esse cara é? Olha, oposto ao ângulo reto, o 1 vai ser a hipotenusa. Meu ângulo de referência não é o alfa. Então, o y vai ser o cateto oposto. Muito bem. E o x, que sobrou, vai ser o cateto adjacente. Beleza? Relembrando lá a nossa palavrinha chave da trigonometria no triângulo retângulo, só catua, lembra? Se não lembra, volta e assiste o vídeo que fala sobre trigonometria no triângulo retângulo. O x não é o cateto adjacente? O 1 não é a hipotenusa? Cateto adjacente com hipotenusa vai dar cosseno. Exatamente, cosseno, isso aí.
Então, repara, quando você está dividindo qualquer coisa por 1, não vai dar o valor daquela coisa? Então, eu posso dizer que o valor de x é o valor do cosseno do ângulo. Beleza? E o y, que é o oposto com 1, que é a hipotenusa? Oposto com hipotenusa, seno. Então, y dividido por 1 dá y seno. Beleza? Então, vamos expandir isso aí. O que eu estou dizendo é que o valor que eu encontrar no x vai ser o valor do cosseno. O valor que eu encontrar no y vai ser o valor do seno. O eixo x vai me dar os valores do cosseno do ângulo associado. E o valor de y vai dar o valor do seno. Beleza? Eixo x é o cosseno, eixo y é o seno. Então, ó, a partir de agora, para a gente, em círculo trigonométrico, esse cara é o cosseno do ângulo e esse cara é o seno. Ah, Antônio, como que eu vou gravar quem é o seno, quem é o cosseno? Eu gosto de ensinar um truquezinho para que a gente possa gravar qual eixo é o cosseno, qual eixo é o seno. Cosseno, a palavra cosseno, não lembra consono? Cosseno, consono. E quem está com sono fica deitado. Então, qual é o eixo do cosseno? É o eixo deitado, é o eixo com sono. E seno, sem sono. Quem está sem sono fica em pé. Então, o eixo deitado é o eixo do cosseno, o eixo em pé é o eixo do seno. Beleza? Grava isso aí que é importante. Agora, eu posso tirar também duas relações importantíssimas desse meu triângulozinho aqui, né? Então, agora eu já sei que não é mais o y aqui, né? Eu não vou mais chamar esse cara de y e nem vou chamar esse cara de x. Eu vou chamar esse cara aqui de seno de alfa e vou chamar esse outro candango aqui de cosseno de alfa, beleza? Então, por ser um triângulo retângulo, eu não posso aplicar o teorema de Pitágoras nos catetos e na hipotenusa? Sendo assim, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado vai sempre dar 1 ao quadrado, que é 1. Essa relação aqui, gente, ela é conhecida como a relação fundamental da trigonometria. Então, se eu souber o seno de um ângulo, eu calculo o cosseno desse mesmo ângulo através dessa relação. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado vai sempre dar 1. Ok? E outra relação importante. O seno sendo o cateto oposto, como a gente já tinha falado, e o cosseno sendo o cateto adjacente, oposto sobre adjacente é tangente, não é? Então, a tangente de um ângulo vai ser o seno dele dividido pelo cosseno do mesmo ângulo. Isso a gente está falando do mesmo ângulo, beleza? Então, tangente é seno sobre cosseno. Essa também é uma relação muito importante pra caramba mesmo. Tem que gravar isso daqui. Beleza? Certinho? Agora vamos prestar atenção aqui, ó. Vamos expandir isso para outros ângulos. Vamos aqui no círculo trigonométrico. Estão vendo aqui que o meu ângulo associado, ele tem o azulzinho, que é o cosseno, e o vermelhinho, que é o seno. Então, no meu ângulo de 45 graus, por exemplo, deixa eu tentar botar aqui no 45. R$ 44,98 é quase 95, né? O cosseno
é 0,71. E o seno também é 0,71. Mas a gente já sabia disso, né? Raiz de 2 sobre 2 é aproximadamente 0,71. Só que eu não estou aqui para ficar mostrando os valores de seno e cosseno. Eu estou pensando no seguinte: se eu passar de 90 graus, se eu estiver no segundo quadrante, por exemplo, com os ângulos entre 90 e 180 graus, isso não é um plano cartesiano? E os valores de x para a direita são positivos, para a esquerda são negativos. Então, o que vai acontecer quando o meu ângulo passar de 90 graus? Quer dizer que o meu eixo x, o meu eixo dos cossenos, vai assumir valores negativos. Então, o cosseno ele pode ser negativo. O seno também. Só que, nesse caso, o meu seno continua na parte de cima do meu eixo. Então, ele continua positivo. Então, no segundo quadrante, eu tenho ângulos entre 90 e 180 graus. O seno vai continuar positivo, mas o cosseno vai ficar negativo. O que acontece quando o meu ângulo passar para o terceiro quadrante? Quando ele for maior que 180 graus, mas menor que 270 graus. Aí, ó, tanto o seno é negativo, porque ele está na parte de baixo, quanto o cosseno é negativo. Beleza? Então, no terceiro quadrante, ângulos entre 180 e 270, tanto o seno quanto o cosseno são negativos. E quando eu passo para o quarto quadrante, o que acontece no quarto quadrante? Ângulos maiores que 270, menores que 360. O seno está na parte de baixo, então o seno é negativo, e o cosseno está na parte positiva. Beleza? Ok? Então, eu tenho que prestar atenção agora em quê? Nos sinais nos quadrantes. Se o meu ângulo está entre... Vou até escrever isso aqui, ó. Primeiro quadrante, o meu ângulo está entre 0 e 90. O que eu sei? Que o seno é positivo, o cosseno é positivo, consequentemente, a tangente também é positiva. Porque lembra que a gente falou que tangente é seno sobre cosseno? Então, para saber o sinal da tangente, eu vou aplicar a regra de sinal. Mais com mais vira mais. No segundo quadrante, que está entre 90 e 180. O que eu acabei de falar ali? O seno é positivo, né? O cosseno é negativo, mais com menos, menos a tangente fica negativa também, ó. Segundo quadrante, seno positivo, cosseno negativo. No terceiro quadrante, seno negativo, cosseno negativo, tangente fica o quê? Menos com menos dá mais, tangente positiva. E no quarto quadrante, seno negativo, cosseno positivo, tangente negativa. Certo? Eu não quero que você grave essa tabela. Eu quero que você entenda através do círculo. Beleza? É isso que eu quero que você entenda. Ok? Agora, tem alguns ângulos que eles não estão em nenhum quadrante, né? O ângulo de 90 graus, por exemplo, ele está no primeiro ou no segundo quadrante? Nenhum. Então, repara. Quando o meu ângulo vai aumentando, olha, aumentando, o cosseno vai diminuindo e o seno vai aumentando. Isso vai acontecer até eu chegar no meu ângulo de 90 graus. Ó. O que acontece no ângulo de 90 graus? Ele só tem seno. Então, o seno de 90 graus vale 1. E o cosseno vale quanto? Ó, não tem cosseno, vale 0. O ângulo de 0 graus.
só tem cosseno, que vale 1, e o seno vale 0. Beleza? Então, se perguntar, quanto que é seno de 0 graus? 0, porque o 0 só tem cosseno. 180 graus. Ele é 1 também, só que é um negativo. Só tem cosseno. 270 graus, só tem seno, ó. Também negativo, menos 1. Quem é cosseno de 270? 0. E 360 graus é igual ao 0, né? O cosseno é 1, o seno é 0. Então, repara, nos quadrantais tem essa tabelinha também. 0, seno de 0, 0. Cosseno de 0, 1. E a tangente, não é seno sobre cosseno? 0 dividido por 1, 0. 90 graus, seno 1, cosseno 0. E a tangente? Não é seno dividido por cosseno? 1 dividido por 0. Existe 1 dividido por 0? Não existe divisão por 0. Então, tangente de 90 graus não existe. Beleza? De novo, temos a tabela, mas eu não quero que você grave a tabela. Eu quero que você entenda o que está acontecendo. Vai para o círculo e entende o que está acontecendo. Beleza, pessoal? Então, todo mundo entendendo direitinho? Se não estiver entendendo, faz comentário aí no vídeo, beleza? Ok. Mas vamos pensar. Eu aprendi, tem um vídeo que fala sobre isso, também vai estar no link aí na descrição do canal. Eu sei de cabeça os ângulos de 30, 45 e 60 graus. Porém, e se eu quiser um ângulo de 135 graus, por exemplo? Tem como eu saber de cabeça? Tem sim. É o que a gente chama de redução ao primeiro quadrante. Todo ângulo, vou lá para o círculo trigonométrico já, todo ângulo pode ser transportado para o primeiro quadrante. E o seno e o cosseno dele não vai mudar, porque repara, na verdade, o seno e o cosseno eles variam entre 0 e 1 junto com o sinal. Então, se eu quero o ângulo de 135 graus, por exemplo, aqui, repara, o seno dele é 0,71. E o cosseno é menos 0,71. Eu não já falei no início do vídeo que o ângulo de 45 graus tinha esses valores de seno e cosseno? Então, repara, esse carinha aqui, esse ângulo aqui, não faz eu fechar um triângulo retângulo aqui? Não faz? E quem é esse ângulo aqui, ó? É quanto falta para 180 graus. Esse ângulo é o ângulo de 45 graus. Que horrível aqui, mas você entendeu, 45 graus. Então, o seno e o cosseno de 135 parecem com o seno e o cosseno de 45. Beleza? Certinho? Então, eu só preciso associar alguém do primeiro quadrante e prestar atenção no sinal. Como que no segundo quadrante eu penso no ângulo? Quanto falta para 180? Repara. Fecha um triângulo retângulo aqui. O seno continua sendo o cateto oposto, cosseno continua sendo adjacente e 1 continua sendo hipotenusa. Idêntico. E se eu tivesse no terceiro quadrante? Se fosse o ângulo de 210, por exemplo. Repara que o seno de 210 é meio. Antônio, seno igual a meio é seno de 30, não é? Sim. Por quê? Porque para eu continuar tendo seno como cateto oposto, cosseno como hipotenusa, como adjacente, esse ângulo aqui, ó, voltando para 180,
é que é o meu ângulo de referência. Se eu estou no 210 e quero voltar para 180, eu ando quanto? 30 graus. Beleza? Então, no segundo quadrante, você vem para o 180, completa. No terceiro quadrante, você volta para o 180. E se estiver no quarto quadrante? Se estiver no quarto quadrante, 300 graus, por exemplo. Deixa eu botar aqui. 300 graus. O cosseno de 300 é meio. E o seno de 300 é 0,87. Aí você pensa, cosseno de dando meio, isso é 60 graus, não é? Sim, porque repara, para o seno ficar no oposto e o cosseno no adjacente, eu tenho que calcular com esse ângulo aqui, ó, voltando para 360. Então, o seno de 300 parece com o seno de 60. Só que ele vai ser negativo. Beleza? Então, repara, a minha referência não é sempre o eixo x? Ou vindo para o 180, ou voltando para o 180, ou indo para o 360. Então, eu fiz um macete, que ajuda a gente a trazer sempre para o primeiro quadrante. Olha, em vez de gravar, o alfa é 180 menos x. Não, pensa no seguinte, ó, volta para a horizontal pelo caminho mais curto e não esquece o sinal. Volta para a horizontal e não esquece o sinal. Vamos fazer um exemplo rapidinho? 3 exemplinhos para a gente acabar esse vídeo? Seno de 150 graus. Eu quero que você entenda. Então, o que você vai imaginar? Vai imaginar o círculo trigonométrico. Onde está o 150? Onde está o 150? 90, 180. Então, 150 está aqui, ó. Está aqui. 150. Eu posso até não saber qual é o ângulo, mas eu sei que o seno é positivo e o cosseno é negativo. Agora, quem é o ângulo que eu vou usar como referência? Volta para a horizontal. Eu estou no 150. Para voltar para a horizontal, 30 graus. Então, o seno de 150 vai parecer com o seno de 30. Só que é positivo ou negativo? Seno marca em pé. Então, ele é positivo. Então, seno de 150 é meio. Cosseno de 210. Ô, Antônio, onde está 210? 90, 180, 270. 210 está aqui, ó. 210. Vou voltar para a horizontal. Como é que eu volto para a horizontal? Qual é o caminho mais curto? Para a esquerda ou para a direita? Para a esquerda. Para a esquerda é voltar para o 180. Se eu estou no 210 e quero voltar para 180, 30 graus. Então, cosseno de 210 é cosseno de 30. Mas eu não posso esquecer o sinal. Cosseno marca deitado, com sono. Então, ó, positivo ou negativo? Positivo é para lá, negativo para cá. Então, menos cosseno de 30, menos raiz de 3 sobre 2. Beleza? Muito fácil, né? Quando você entende, as coisas ficam mais fáceis. E o nosso último exemplo desse vídeo, tangente de 300. Tangente de 300. 300 está em qual quadrante? Quarto quadrante, 300. Está aqui no quarto quadrante. Vou voltar para a horizontal, né? Qual é o caminho mais curto? Pela esquerda ou pela direita? Esquerda ou direita? Direita, com certeza. Falta quanto? Que ângulo é esse? 60 graus, maravilha. Agora pegou, né? Tangente. Tangente, você vai ter que olhar o sinal do seno e do cosseno, ó. Seno, negativo. Cosseno, positivo. Menos com mais, menos. Então, é menos tangente de 60, menos raiz de 3.
Beleza? Espero que tenha ficado tudo entendido para vocês. Se não, volta o vídeo, coloca as dúvidas, vocês já sabem como funciona. Beleza? Peguem exercícios lá no site. Mas antes, vamos pensar o seguinte. Antônio, eu já vi uma vez alguém falar que o ângulo ele pode ser medido como π radiano. Você só falou de grau. Existe realmente ângulo em π radiano? Sim, existe. Mas isso é assunto para um próximo vídeo. Beleza? Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.